Olá, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um programa da Oficina de Casa. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica. E, inclusive vou gerar um gabarito, vou ensiná-los a fazer um gabarito para utilizar essa técnica. Eu estou aqui em cima da bancada, ao redor, eu tenho uns pedaços de MDF, mas eu estou com uma peça que é uma tábua de carne. Esse aqui é um projeto para um outro programa que está sendo realizado. Porém, eu preciso realizar uma ação nessa tábua, que é justamente aplainá-la. Isso aqui é um pedaço de uma prancha de IP. IP é uma madeira bastante dura. Então assim, já o beneficiamento dela já é um pouco mais complicado. Mas independente disso, a questão qual é? Vejam que eu passei aqui um giz e o giz marcou esses riscos. Isso demonstra o quê? Que eu não estou com a peça lisa, eu estou com a peça marcada justamente quando ela foi passada num desengroço, numa tupia, provavelmente num desengroço, ela ficou marcada com a faca do desengroço. Então ela não está perfeitamente plana, ela está marcada. E a minha intenção, o que eu desejo é que ela fique extremamente lisa, porque é uma tábua de carne. Então, a intenção é criar um gabarito justamente para fazer, aplainar essa peça usando uma tupia de coluna. Eu estou partindo do tamanho das peças que eu vou utilizar nesse gabarito, justamente de um tamanho que é o tamanho dos kits que nós vendemos através da Gasômetro Madeiras. Os kits de materiais dos projetos que a gente realiza para que vocês possam adquirir e também realizar os projetos. Então, o tamanho máximo utilizado é 1,5 m por 59,5 m, que é justamente essa prancha que está aqui por baixo. Então, com duas peças desse tamanho, você tem condição de gerar esse kit que eu vou gerar aqui. E a intenção, o que é? Você conseguir fazer, aplainar peças no comprimento, você não teria limite, porque você vai correndo a peça e vai aplainando, vai correndo e vai aplainando. Em termos de largura, a medida útil seria em torno de 53 centímetros de largura. Eu me referi aos limites de largura e comprimento. Agora, com relação à altura, eu estou definindo aqui um máximo de altura de em torno de 55 milímetros, ou seja, você vai conseguir aplainar aqui peças em torno de 50 a 55 milímetros, que eu já acho uma altura bastante razoável, porque se você quiser aplainar uma prancha de madeira, uma prancha de madeira com 5 centímetros de espessura já é uma bela prancha. Eu vou iniciar a marcação da onde eu vou criar os rasgos para correr essas duas guias. Então eu vou colocar dois parafusos em cada peça, e como o rasgo vai pegar praticamente a largura da peça, aqui da base, eu vou fazer esses rasgos nas duas peças desencontrados. Então eu vou entrar aqui 30 centímetros de cada lado, das pontas para dentro, e essa daqui eu vou entrar 20 centímetros, porque assim eu tenho uma estruturação melhor aqui no meio, para que a base não se desestruture. Feita a marcação de onde eu vou criar os rasgos, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de abrir esses dois rasgos. Aqui os dois rasgos de um dos lados da peça. Um deles é usando uma furadeira e uma serra-tico-tico. Então eu vou fazer um furo nas extremidades, vou riscar exatamente onde eu tenho as duas laterais do rasgo e vou, usando uma guia, cortar com a serra-tico-tico. Então eu estou usando aqui uma broca de 6 milímetros, que é exatamente a largura do parafuso que eu vou usar aqui depois. E ao invés de fazer o furo no centro da linha, eu vou fazer o furo para dentro, ou seja, esta linha já vai ser uma referência de corte para a serra-tico-tico. A outra maneira de abrir o rasgo é utilizando esse gabarito da tupia. Justamente o rasgo está aqui, eu tenho os dois limites, e aqui eu vou prender esse gabarito para usar
uma tupia laminadora, abrindo justamente aonde eu quero. A facilidade desse gabarito é posicionar a tupia exatamente onde inicia e onde termina o rasgo e no seu paralelo também, justamente para criar um rasgo com precisão. Então dessa maneira vocês têm duas opções para abrir o rasgo. Ficam aí as duas dicas de maneiras diferentes. Se você não tiver uma tupia, você utiliza uma serra tico-tico. Agora que os rasgos estão prontos, eu vou fazer a furação nas duas réguas que vão correr nesses rasgos, nesse sentido. Então eu vou marcar aqui o eixo do rasgo que eu fiz e depois o eixo da régua. Eu sugiro de fazer essa furação nesses sarrafos depois, porque na hora de fazer os rasgos aqui na base, você pode fugir alguma coisa, aí se você fizer esse furo antes, você pode ter algum problema de precisão. Agora eu vou entrar com as duas abas maiores, que é o que define a altura da peça que eu vou colocar aqui para fresar e a altura onde vai correr o carrinho. Então eu já fixei aqui o jig 90 graus na pressa maior e vou fixar então ela aqui. Para agilizar aqui a questão da filmagem, eu vou usar cola instantânea, mas se você quiser usar a cola branca, perfeitamente, não tem problema algum. A base está pronta, eu estou com as duas laterais já fixadas, então agora eu preciso fazer o carrinho que vai correr aqui em cima com a tupia em cima. Então, eu já me adiantei e fiz as marcações. Eu tenho aqui uma plataforma de 20 centímetros, saindo um pouco de cada lado, está saindo em torno de uns 3,5 centímetros. E esta madeira, ela vai correr aqui. E aqui no meio eu vou abrir esse buraco que eu marquei, marquei 8 centímetros aqui e 7 centímetros das laterais para dentro. Que é justamente um espaço vazado, aonde eu vou correr com a tupia e a fresa vai correr nesse espaço. Então eu fiz uma abertura um pouco maior para poder enxergar e ao mesmo tempo ter condição de usar uma fresa maior se eu quiser. O rasgo está aberto, agora eu vou colocar as duas peças que vão embaixo, como eu falei, que vai ajudar a correr. Eu fiz uma marcação aqui que é justamente essa espessura de cada lado, então eu vou colocar esse sarrafinho logo depois dessa linha. Agora um detalhe importante é que o carrinho corra justo, sem jogo nesse sentido. Então eu vou posicionar ele aqui, vou posicionar o sarrafinho do outro lado. Eu vou fazer um teste, só para saber, primeiro se essas duas travessas estão paralelas e depois ter exatamente a posição onde eu vou prender e colar. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui com 2 sargentos. Só para conferir. Vejam, eu não tenho jogo. E correndo também por toda a extensão, parece que a medida tá ok, tá igual. Então a ideia é isso, é que ela corra precisamente. Fixei um lado. Agora é importante que você utilize a sua tupia para gabaritar a outra peça, para que também não haja jogo neste sentido.
Então tá aqui, eu encosto a tupia, vou encostar o sarrafo aqui e vou prender com o sargento. Agora eu vou pôr a tupia do outro lado. E vou prender com o sargento também. O gabarito está pronto. Eu fiz mais alguns detalhes, que foi fechar aqui, para quando a tupia estiver correndo, ela ter uma parada final. Senão ela sairia rasgando aqui, comendo para a lateral. Então eu estou no limite, a fresa está no limite do rasgo que eu fiz. E isso cabe exatamente a largura da peça que eu vou fresar. E o outro detalhe, como eu tenho esses parafusos aqui para fazer esse ajuste, para prender a peça aqui no meio, eu tenho uma cabeça de parafuso por baixo. Então eu coloquei alguns pezinhos colados só, porque não vai fazer força, para afastar o tampo da mesa e ter condição dessa cabeça de parafuso correr aqui. Então agora que o carrinho está pronto, que o gabarito está pronto, vamos usar. Eu vou aplainar uma prancha de IP. Que é uma tábua de carne que está em execução. Vejam que aqui a marcação com giz mostra bem as ranhuras da faca da plaina. Então ela não está perfeitamente lisa. Então é isso que eu vou acertar em toda essa superfície utilizando esse gabarito. E aí vocês então vão entender como funciona e vão ver funcionando um gabarito para plainar com tupia. Eu encosto a peça aqui nesse sarrafo e travo com esse. Para essa ação de aplainar a peça com uma fresa, usando a tupia, você vai precisar de uma fresa reta. É uma fresa paralela dupla. No caso aqui, eu tenho instalada na tupia uma fresa de 16 milímetros, ou seja, ela tem 16 milímetros de largura. Essa fresa, que é a paralela dupla, no meu caso aqui, como a pinça da minha tupia é 12 milímetros, então eu tenho um eixo mais largo. E justamente eu estou usando uma fresa mais larga para o serviço render aqui na hora que eu for passar, ou seja, eu vou fazer menos passadas. Se você não tiver uma tupia em que você possa adaptar uma fresa maior, aí você usa então uma fresa menor, até com eixo menor, com menos largura. Essa daqui é uma de 8 milímetros. Logicamente, você vai ter que dar mais passadas, mas o resultado vai ser o mesmo. Então essa daqui é uma fresa paralela dupla. Dupla porque ela tem duas facas. E ela é reta, ou seja, duas facas paralelas. E o que vai fazer a ação é justamente a ponta dela. A ponta e a ponta das duas facas, porque você vai afundar e vai passando. Então, agora eu vou mostrar a ação da fresa funcionando para vocês aqui nessa prancha, nessa tábua de carne. E a tábua de carne está pronta, aplainada, inclusive lixada e ficou incrível, está muito lisa. Só que no decorrer da execução do aplainar com a tupia surgiram alguns problemas que eu quero compartilhar com vocês porque vai tupia com o carrinho. Eu percebi que a madeira estava ficando riscada, estavam criando-se degraus. Coloquei um esquadro nessa posição e eu percebi que o esquadro não estava reto, estava tendo uma barriga no meio. E aí comecei a analisar para ver o que estava acontecendo. Então quando eu empurrava a tupia,
Como o carrinho não estava bem estruturado, ele abaixava um pouco no meio, justamente por isso que estava acontecendo uma barriga no meio. É como se a tupia afundasse. Então o que eu fiz? Eu estruturei melhor o carrinho. Eu coloquei aqui 2 sarrafos, um de cada lado, de 5 centímetros, justamente para que o fundo não cedesse. Então agora eu tenho aqui uma situação alinhada. Essas 2 réguas estão correndo nos 2 trilhos laterais. Então o carrinho não cede, ele está firme agora. Então, depois que eu fiz isso, ficou perfeito. Aí sim, eu passava novamente a tupia. Em alguns momentos até gera um risquinho, um degrauzinho extremamente pequeno. Logicamente, isso tudo vai depender da precisão do gabarito que você fizer. Mas se você conseguir estruturar o carrinho firme, que ele não ceda, e esses 2 trilhos também, de uma maneira que não haja jogo, você vai conseguir um ótimo resultado. Então, depois que eu resolvi a questão da estruturação do carrinho, eu fui passando, cheguei no final da peça e eu percebi que ficaram alguns risquinhos. Mas esses risquinhos, eles saíram sem problema nenhum com uma lixadeira orbital, a famosa treme-treme. Então, eu utilizei primeiro para eliminar os riscos. Eu utilizei uma lixa 120. E depois disso eu entrei com uma lixa 240, justamente para ficar com esse toque liso que ele tem agora. Então, alguns detalhes importantes para falar para vocês: na hora que vocês estiverem executando o fresamento, de vez em quando pare o serviço e tire a poeira, os cavacos que estão em volta. Porque se o cavaco entrar embaixo da base aqui, entre o carrinho e a base da tupia, isso vai dar uma diferença a hora que a fresa passar aqui. Então, procure ir limpando à medida que você vai fazendo. E outro detalhe: ao invés de ir comendo a madeira e voltar comendo a madeira, vá só num sentido. Então você vai comendo madeira, que inclusive a fresa vai entrar no sentido correto dela. Você sente que a fresa puxa a tupia. Aí você volta por fora e come de novo. Então vai sempre num sentido. E você vai perceber que você vai conseguir um resultado muito bom. Eu mostrei para vocês passando parafina aqui no atrito do carrinho com os 2 trilhos. Mas a base da tupia também corre aqui com atrito. Então, se for necessário, passe também um pouco de parafina aqui, ou mesmo uma cera, dá uma encerada, mas pouco, porque tem o problema do pó empastar na cera que está aqui. Então você passa a cera, dá uma boa polida, simplesmente para que ele corra facilmente e você não tenha resistência na hora de passar a sua fresa. Você vai ter à sua disposição na nossa página, na página da Oficina de Casa, na Gasômetro Madeiras, o kit de materiais para montar esse gabarito. Então faça monte o seu gabarito, porque a gente vai usá-lo em outras situações. Aqui é uma situação de uma prancha maciça, mas a gente vai mostrar para vocês outros projetos bem interessantes. Se você curtiu, dê aquele joinha lá no YouTube e eu espero vocês no próximo programa. Um grande abraço!